com Raul Mikhail Ivanov. 14 de julho de 2020. Bem, queridos amigos, estou feliz em vir novamente para trocar com vocês, para comungar com vocês e permitam-me, antes de tudo, transmitir-lhes todas as minhas bênçãos. Bem evidentemente eu pedi que não houvesse perguntas, porque todas as perguntas, é claro, vão se voltar para o que está acontecendo no momento coletivamente, não vão. Portanto, é claro que vocês estão testemunhando, diria eu, ao vivo, se me permitem dizer, todo esse cinema que está sendo revelado, e que está levando vocês, ou não, por sinal, a várias reações, aceitações, combates ou negações, se me permitem dizer. Cada um de vocês está vivendo exatamente, e muito exatamente o que está para ser vivido, para atravessar, para passar e para descobrir a verdade por trás deste teatro em particular que vocês estão vivendo. Dissemos a você há muito tempo que nunca haveria volta atrás, e que seria uma progressão cada vez mais rápida, e é exatamente isso que você está vivendo. Por favor, e eu lhe direi novamente, como eu disse da última vez, o importante, em termos de tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você percebe, é a aceitação. Ou seja, tudo que você experimenta, tudo que você vê no nível da sociedade, no nível da natureza, no nível dos elementos, no nível de sua família, no nível de seu próprio posicionamento interno, não está lá para ser julgado, não está lá para ser condenado, não está lá apenas para ser revelado, mas acima de tudo para despertar deste pesadelo. Portanto, é claro, nunca escondemos de você que o que você vai experimentar, e o que você está experimentando, vai ser cada vez mais um pesadelo. Tudo que você vai ver lá fora vai desmoronar, desintegrar-se, explodir em cada engrenagem no que você chama de sociedade. Você foi advertido durante anos. Eu o remeto ao irmão K durante o ano de 2012, quando ele estava falando sobre organizações, estruturas sociais. Tudo isso mantém o sonho em algum lugar, e tudo isso, você o verá porque esse sonho se tornou um pesadelo, mesmo para aqueles que ainda têm percepções, visões, seja de uma nova terra, de um novo mundo que entra em contato conosco. Tudo isso é uma total ilusão em relação à verdade que você é, além do ser e do não ser. Dissemos a você, e vem-lhe dizendo há anos, que você é anterior à criação, anterior à forma, anterior à consciência, anterior a qualquer noção dual do bem e do mal. E você tem a extraordinária oportunidade, no que está acontecendo em casa, em você, ao seu redor, nas sociedades, nos países, de se afastar desta mascarada e encontrar a verdade que só está em você e em nenhum outro lugar, o que Anael chamou na época de verdade absoluta versus verdade relativa. Enquanto você estiver procurando uma solução para esta sociedade, para este mundo, para seus conflitos, para seus problemas, é muito simples, você não está disponível para a verdade. Você é movido por sonhos, pela visão, pela percepção, pelo ressentimento e não está em repouso, não está em silêncio. Eu insisti intensamente, da última vez que vi no mês de junho, sobre esta noção de silêncio. Não há outra solução senão permanecer em silêncio diante de seus pensamentos, diante de suas emoções, diante de seus sofrimentos, diante de suas relações emocionais, amistosas, profissionais e fraternas, do que permanecer na verdade do silêncio. Enquanto você estiver lutando, enquanto estiver tentando mudar qualquer coisa para o que é, você não entendeu, e não viveu, que tudo isso é apenas uma piada de mau gosto. A criação é um sonho, um mito, já foi dito, mas agora está em seu ponto máximo de conclusão, que é um caos. Você entrou no caos, mas não se preocupe com o caos, porque você é anterior ao caos, e toda essa verdade é acumulada em sua simplicidade, em sua obviedade. Há anos lhe dizemos no coração do coração, ou seja, enquanto você for levado por uma emoção, por uma visão, mesmo por um ser de luz pura, você não pode ser livre hoje, porque deve perceber, em todos os sentidos da palavra, que nunca houve ninguém, exceto esse palhaço que gesticula, que você chama de seu personagem, sua história, que acredita evoluir, que acredita ter chegado a um ponto. Você nunca se afastou desse ponto inicial e final. E é muito simples de fazer.
E quanto mais o caos crescer em você, em seu corpo, em sua família, em seus amigos, em sua profissão, em sua sociedade, você só poderá se voltar para seu interior, para o coração do coração, porque nada fora, de agora em diante, poderá funcionar. Portanto, é claro, sei que ainda há muitos sonhadores que procuram fugir do que é, da realidade do momento presente, para se projetar posteriormente em um mundo, em uma origem estelar, para evitar passar pelo caos. Mas é passando pelo caos que você descobre a liberdade e a verdade, que não dependem de nenhum cenário, nenhuma história, nenhum ressentimento, nenhum karma e, acima de tudo, nenhum tornar-se. E lá, você descobre a verdade, você é livre, vocês são, como já lhe dissemos, cada vez mais numerosos para descobri-la. Mas alguns de vocês estão inconscientes disso e, nesse momento, isso levará a um certo número de mecanismos que chamarei de mecanismos de defesa, mecanismos de projeção, estratégias de evasão, para não ver como você está no sonho. Tudo isso, você deve ver, com força, com certeza, com uma fé que nada tem a ver com crença, que você é a verdade, você é o desconhecido, você é aquele que você procura, mas você não pode procurá-lo, você só pode reconhecê-lo. Isso faz parte de todos os ensinamentos de Bidin e de outros anciãos durante anos, com o lado do feminino, de todas as estrelas que o convidaram para este amor que não depende de nenhuma circunstância, de nenhum personagem, a fim de fazê-lo descobrir, como disse o cabeça dura, JLA, que você não é nenhuma forma, que você é o espaço entre as formas. Isto é ágape, ressonância espacial interdimensional, como ele a chamou. Hoje você não precisa mais de tudo isso. Você só precisa estar totalmente imerso no que é um momento presente em todos os níveis. Significa que se existe um pensamento, seja ele qual for, significa que se existe uma emoção, seja ela qual for, não é uma questão de reprimi-la, é uma questão de vê-la, e não se deixar colocar em reação ou em movimento, para que você possa ficar parado, permanecer imóvel, o que quer que aconteça a este mundo, o que quer que aconteça à sua consciência, e o que quer que aconteça ao seu corpo. E aí, mesmo que você tenha que partir de um câncer relâmpago, terminará com a felicidade mais total, e você se reconhecerá além de qualquer paradigma, além de qualquer ser de luz, que são, no final, como disse Bidi, até mesmo eu, uma sujeição hoje em relação à sua liberdade, que não deve depender de nenhum mundo, nenhuma entidade, nenhuma forma, por mais inteligente que seja. Você é a inteligência criativa, você é o criador deste pesadelo, você é inteiramente responsável, não há culpa nisso, há apenas o entendimento de que, por força do sonho, você só pode acordar por meio de um pesadelo. Mas quando tiverem atravessado isso, rirão de vocês mesmos, rirão de suas memórias residuais, sejam elas memórias emocionais, suas memórias da infância, suas memórias passadas ou suas memórias futuras que não existem. Vocês ainda são pesados para muitos de vocês, mesmo tendo vivido ágape, porque em algum lugar, a consciência os arrastará para a reação ao caos, para querer denunciar a mascarada, mas vocês não podem denunciar nada, só podem digerir este pesadelo ruim, só podem absorvê-lo, como estavam fazendo na época com as absorções de essências e os banhos de amor que estavam criando. Mas hoje, você não precisa mais de discursos, você não precisa mais do outro, você não precisa mais de irmãos ou irmãs que são apenas você. É uma linguagem literal, o outro é você na totalidade, e enquanto você não o viver, você não é livre. Vocês vivem as energias, vivem as vibrações, vivem as experiências, vivem o samadhi, mas não viram que tudo isso é consciência e que vocês são anteriores à consciência? Portanto, digo isto porque vocês são muitos que vivem a ágape, que sentem este amor incondicional que não depende de ninguém. Mas, para muitos, vocês continuam em algum lugar a alimentar o sonho e a nutrir o mundo, nem que seja só olhando para ele, como temos dito a vocês há anos com os povos da natureza. Entre na natureza, mas não acredite em nada desta sociedade, eu diria, nem mesmo para se alimentar, porque você vai entender muito em breve, que nada pode ser comprado, e que tudo já está em profusão no coração do coração, e eu estou falando voluntariamente também de comida.
Isso não significa que você tem que ter uma horta agora, mas significa que mesmo as necessidades que chamamos vitais, para comer, respirar, ter um teto sobre sua cabeça, ter afeto, ter status, não representam absolutamente nada. E enquanto vocês não estiverem convencidos disso, por vocês mesmos, e não por discursos, nem mesmo por ressonâncias de ágape, o que vocês querem que nós, seres de luz, ou irmãos encarnados, hoje, façamos por vocês? A responsabilidade é sua autonomia. Enquanto você depender de um olhar, de uma energia, de uma circunstância, você não é livre. Aquele que é livre, nós lhe dissemos o tempo todo, não decide nada, ele segue a evidência da vida, e nós lhe dissemos durante anos que você não é sua vida, mas que você é a vida. Mesmo enquanto viviam ágape, quantos de vocês descobriram que eram a vida e não sua vida? Quantos de vocês continuam a manter memórias, combates, lembranças, projeções, que são as marcas do homem? Não é uma condenação o que eu digo, cuidado, especialmente se você vive as vibrações, ágape, o estado de ágape, mesmo que apenas em certas ocasiões. Não é feito para descobrir que é a verdade, é feito para descobrir tudo que não é verdade, e tudo o que acontece. Sua vida, seu nascimento, sua morte, seus filhos, seus pais, não são verdadeiros, eles são vocês. Tão logo você aceite isso, não se trata de abandonar, como dissemos, o companheiro, a profissão, mas você vê claramente, você vê que não há nada para ver, você está no paraíso branco, e nada deste mundo, e nada de seu corpo, hoje, nas semanas que estão sendo especificadas aí, deve afetá-lo, e não pode afetá-lo, se você estiver livre, mesmo a morte deste corpo, mesmo a morte de um dos pais. Claro que haverá emoções porque há apegos, mas estes apegos aparecerão pelo que são, pura vaidade. A liberdade não conhece nenhum apego, a liberdade não conhece nenhum mundo. É isso que você está experimentando através do caos generalizado que, não estou escondendo de você, já lhe disse há 2 meses, se intensificará dia a dia, até que coletivamente, pelo menos para as almas humanas, você decide entender que tudo isso é realmente um pesadelo, um sonho. Mesmo a vida neste mundo, esta vida que tentamos tanto fazer você tocar, e viver em seus corações, seja através da ressonância, seja através dos povos da natureza, seja através do silêncio, hoje você é totalmente livre, especialmente se você acredita no contrário. É que você não viu, nem viveu, porque colocou sua história, suas reclamações, suas lembranças, seus hábitos à sua frente, como temos vindo a dizer há anos. Mas vocês também são cada vez mais numerosos, assim que vão além deste ponto do coração, que está no limite, como acredito que Abba costuma dizer, do ser e do não ser, o tipo de junção do ser e do não ser. Vocês descobrem que mesmo as hierarquias, das quais ainda estamos nesta hierarquia da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, não tem substância e tem sido apenas um pano de fundo para acompanhar o fim da história. A história não é verdadeira, foi construída, foi criada pelas mães geneticistas, que sonhavam com a criação, que, como você sabe, tinham uma alquimia bastante particular com o que foi chamado de Dracos ou reptilianos, mas isso é tudo cinema. Eu lhe diria que não há mais Dracos, arcontes, do que Deus, do que o diabo, do que você ou eu. E quando você vive nesse estado, você é livre. Não se trata apenas de ágape. É o momento em que você percebe em sua vida que nada pode desviá-lo desta felicidade interior, que é interior, ela não se manifesta necessariamente como ágape ou exterior, mas o mantém na imobilidade e na imutabilidade da felicidade. Exatamente como as estrelas o descreveram suas vidas para você, ou durante todo o tempo dos ensinamentos das outres dimensões. Hoje, e temos dito a vocês gradualmente, não há ninguém. Você tem que se livrar de todas essas fantasias, todas essas máscaras, e é um paradoxo que você vê, na inversão deste mundo vocês estarão todos usando máscaras em todo o planeta. Essa é a farsa, essa é a mascarada, essa é a inversão da verdade total, já que você já está em silêncio no coração do coração imóvel. Assim você pode vê-lo de 2 maneiras.
ou o uso da máscara e a mascarada dos vírus e tudo o que está sendo feito com você neste planeta. Você tem medo, está tentando fugir disso, ou você concorda em ficar parado, e é claro, muito em breve você não poderá fazer nada além de ficar parado onde você está. Você sabe, isso tem sido chamado de êxtase. Há alguns entre vocês, além disso, que há muitos meses, desde o que vocês chamam de contenção, estão revivendo o que aconteceu no meu anúncio de janeiro de 2018 ou 2019, quando tínhamos decidido fazer o silêncio por um ano. Ou seja, o que quer que você faça lá fora, você falhará. O que quer que faça lá fora, sem ter visto quem você é, falhará. Não é uma punição, não é uma retribuição, não é uma lei kármica, é precisamente a graça que está em ação, é a inteligência criativa que o liberta, porque você é isso. Portanto, não julgue nada. Claro que é horrível, e nós sempre lhes dissemos que todos os horrores deste mundo devem aparecer, e eu posso lhes dizer, neste dia 14 de julho, que vocês ainda não viram nada. Você ainda não viu nada de tudo que estava escondido, de tudo que era perverso dentro deste sonho. Atinge limites, eu diria, que não podem ser aceitos pela pessoa, nem pela própria alma, nem mesmo pelo espírito, nem mesmo por sua consciência, mas somente pela verdade que você é. Quando você estiver cansado de lutar, quando você estiver cansado de denunciar, foi um passo importante, foi necessário iluminar esta cena teatral, foi necessário iluminar esta mascarada, mas ainda não está totalmente iluminada, você não viu nada, o espetáculo vai se tornar grandioso. Portanto, dependendo de onde você olhe, claro, grandioso em horror, ou grandioso em verdade. No entanto, é a mesma cena final que será tocada e que foi anunciada por todos os profetas, de todos os tempos, de todos os países e de todas as culturas. Você está nela. É claro que a negação e a raiva ainda podem se manifestar, mas você verá que por trás da aceitação, em seu sentido mais nobre, mesmo que às vezes tenha sido chamada, um pouco duramente, de sacrifício ou ressurreição, nada é absolutamente nada, e você descobre do outro lado que está em paz, e que nada pode vir a perturbar esta paz essencial. É a paz de sua natureza, de sua essência, antes da criação, antes da manifestação, e nesse momento você só poderá ver que não pode mais haver resistência, como dizíamos, que não pode mais haver sofrimento mesmo por um corpo que está muito doente, e que existe, porque você está realmente livre do sonho, você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Ninguém mais é de nenhum mundo, nem mesmo uma origem estelar, nem mesmo uma linhagem, tudo isso faz parte do sonho da criação, do mito da criação, que necessariamente termina em um pesadelo total. E paradoxalmente, como sempre lhe dissemos, anunciamos e preparamos, quanto mais o caos cresce, mais você está em paz. Se você não está, é porque ainda acredita em algum lugar no que vê, no que sente, no que percebe, mas não está disponível para o vazio do momento presente e do tempo zero em sua totalidade. Assim que você viver o momento presente, mesmo que pareça afastar-se, ele nunca poderá desaparecer, e você verá que a paz realmente, como eu disse, será inabalável, que um braço está cortado, que sua esposa dorme com seu melhor amigo, que você perde toda a sua fortuna, que você está na rua, não mudará nada. E aí você vai rir, porque vai entender, individualmente, que é exatamente como sempre dissemos, o que você precisava para ser livre, mesmo que hoje lhe pareça absurdo, mesmo que ainda lhe pareça estar a anos-luz daquela felicidade do silêncio, do tempo zero, do momento presente, do ágape, você vai vivê-lo, não há outra alternativa. E lembre-se que, quanto mais numerosos vocês forem, não para reagir, mas para iluminar, sem querer denunciar, mas simplesmente por seu próprio brilho de presença conjunta e ausência do ser e do não ser, que vocês passarão por tudo isso. Então, é claro, você tem muitos irmãos e irmãs ao seu redor que já estão nisto, mas eles não lhe dirão, porque se lhe disserem, isso o deixará ainda mais irritado, você que não está lá. Por outro lado, eles estão lá em sua presença, em sua ausência, além de toda a energia, além de toda a vibração, eles são todos os Abba.
Abba lhes disse: vocês são todos Abba, mas quando você é Abba, você pode brincar com o sonho, mas em nenhum momento você pode entrar em qualquer realidade deste sonho. Você vê, sente, pode sentir, pode ter imagens, mas nunca mais se deixa enganar por todos esses cenários, por essas energias, por esses chakras, por essas estrelas, por essas portas, pela Confederação Intergaláctica, e até mesmo por mim. Você deve ser livre e deve decidir tudo, eu diria como nos filmes, em sua alma e consciência, mas eu diria especialmente em verdade. Lembro que foi uma frase da história pronunciada por Cristo inúmeras vezes. Em verdade, eu vos digo. Em verdade, hoje eu lhes digo, você não é nada do que pensa, você não é nada do que está escrito nesta forma, você não é nada de suas emoções, você não é nada de suas doenças, e você não é nada de suas alegrias. E se tornará cada vez mais claro, o que quer que você tenha que passar para despertar, e assim que você for despertado, a diferença se tornará mais e mais perceptível. O que quer que você veja, por mais zangado que pareça, é apenas um ato, mas você sabe disso, você está vivendo isso. Mas você não pode dizer àquele que está sofrendo, como eu lhe digo, pare de agir. O que você está vivendo não é verdade, porque para ele é a única realidade. Então, naquele momento, você não procura mais ajudar, não procura mais ser um socorrista, não procura mais consolar, você permanece no ser, na junção do não ser. E aí, sua luz e o silêncio atuam. E acredito que além disso, seja nas reuniões em carne e osso, como vocês dizem, ou mesmo na forma da moda, como vocês o dizem hoje, virtual ou digital em suas telas, vocês o sentirão. Será suficiente que você esteja em ressonância, em relação, com um nome, com um rosto, com uma situação que é ágape, e vocês o viverão instantaneamente. Isto é, vocês atravessarão os hábitos finais, não de seu personagem, mas da consciência, que é acreditar que vocês são uma forma, que é acreditar que vocês devem evoluir ou involuir, que é a verdade para a consciência, mas não é a verdade para o que vocês são. Se vocês aceitam isso, vocês o vivem. Não há necessidade de argumentos, não há necessidade de filosofar, não há necessidade de energias, não há necessidade de chakras, não há necessidade de lemniscata sagrada ou triângulos elementares a partir de agora. Você só precisa aquecer, nada é verdade, e nesse momento você é a verdade. É uma decisão interior, mas você não pode tomar essa decisão e ainda ter apego, se eu posso dizer, com este mundo, de qualquer maneira que seja. Vocês estão inseridos neste mundo, mas o veem e o verão cada vez mais como um pesadelo que não tem começo, não tem fim, que na verdade nunca existiu. O ponto final ômega nada mais é do que o ponto inicial. Eu o repeti a vocês, Ibdir, e outros também o disseram nestes anos que acabam de passar. Não há momento inicial, não há momento final, não há cenário, não há raça raiz, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, em espaços que estão totalmente entrelaçados, e dimensões que estão totalmente entrelaçadas. Você tem que ir além da consciência, você tem que ir além do espírito, além do paracleto, você tem que descobrir, dentro de você, o que é inovado e lhe disse em suas poucas intervenções, além da forma como ela lhe dizia, não é uma forma, é o espaço que tem passado por todos os tempos. É o que você é na sua totalidade. Mas não se pode mais ser o que se é na verdade, não se pode mais recompor com este pesadelo. Chegou o momento de retirar-se, não da sociedade, não de seu marido ou sua esposa, ou seus filhos, ou seus netos, mas de retirar-se dentro de si mesmo. Você pode estar na fábrica, pode estar na praia, pode estar em uma cama de reanimação, todos vocês têm a mesma capacidade hoje, agora mesmo, de viver isto instantaneamente. E não venha se lamentando ou resmungando, se você não o vive, não é culpa da sociedade, não é porque você não está pronto, não é porque você não é digno, não é porque você cometeu erros, é simplesmente porque você não o aceita, o que quer que você diga. Se você aceita a alegria, você é a alegria. Se você aceita o silêncio, você é imediatamente o silêncio.
Não há necessidade de energia, não há necessidade de fazer subir a onda da vida, nem de ativar a lemniscata sagrada, nem de ter visões. E então você se descobre como o verdadeiro ser e não ser, que não tem história, nem passado, nem futuro. E cada vez mais de vocês, tenho certeza, estão vivendo isso, mesmo sem poder colocar palavras, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja seu sexo, qualquer que seja sua vida social, onde quer que estejam, sistematicamente vocês já notaram isso, nesses espaços onde não há nada, onde há apenas silêncio, não podemos sequer dizer que é aceitação e acolhida, porque a aceitação é um movimento de fora para dentro, que era indispensável. Mas hoje não há sequer movimento, nem para dentro, nem para fora. O duplo touro do coração que o cabeça dura, JLA, desenvolveu todo o ano passado ou há 2 anos, e recentemente com as ondas escalares, não tem mais razão de ser. Vocês são o alfa e o ômega. Vocês são o caminho, a verdade, a vida, mas não são de nenhum mundo, e isto lhes permite compreender, no sentido nobre da palavra, quem vocês realmente são. Você não tem história, não é da Confederação Intergaláctica, não é de origem estelar, mas teve que haver uma maturação que se deu através de precursores, claro, houve Nisargadatta que veio de fora dos Melquisedeques. E você tem um que está conosco que nunca falou, mas cujos escritos começam agora a ser muito conhecidos, porque ele falou a verdade, bem antes de qualquer outra pessoa, e eu diria de uma forma mais inteligível do que Nisargadatta. Ainda que, pedagogicamente falando, ele falava de uma nova raça que estava por vir, mas era uma necessidade pedagógica. Você acredita que alguém que vive a verdade considera assumir um determinado corpo, forma ou dimensão? Não, isso é impossível. Releia o que Mananda Mohin disse a você, enquanto estava viva, como no que você recebeu. Releia o que Gemma ou Teresa de Lisieux disse, tudo que falamos, o caminho da infância, da inocência, do sacrifício, da humildade, da simplicidade. Hoje, a porta, que nunca existiu, está bem aberta. Não posso lhe dizer melhor. Mas sua mente lhe encontrará todos os álibis para dizer que não é possível. Sua consciência se elevará. Suas energias lhe dirão que isso não é possível, pois a vida é energia e vibração. E eu lhes digo, no entanto, que esta é a única verdade. Viva! Vocês não têm que convencer ninguém. Vocês precisam, em algum lugar, descansar dentro de si mesmos, seja profissionalmente ativo, em seu leito de morte, ou um jovem adolescente em plena exuberância de sua sexualidade, ou qualquer outra coisa. Todos têm a capacidade nas almas humanas de experimentar esta felicidade do tempo zero instantaneamente. Mas hoje, desde que você acredite que tem que abrir este chakra, esta coroa, ou deixar a onda de vida que você pode sentir subir, para aqueles que a vivem, é claro. Você não depende mais disso. Você não depende mais de energia. Você não depende mais sequer da lei de ação de graças, e muito menos, é claro, da lei de ação/reação, porque você é a lei, porque você é a graça e nunca houve ninguém. O tempo do esquecimento acabou e não é preciso nada para manter como conhecimento ou como quadro de referência. É necessário, como lhe dissemos e como disse o cabeça dura, JLA, de estar nu. Este amor nu, a expressão que ele usou durante todo o trabalho que foi realizado com outros entre vocês em 2018, está hoje encontrando sua verdadeira conclusão. A verdadeira conclusão é compreender efetivamente, vivendo-a, que isto é apenas um sonho, totalmente, como dizia Bidiri. Primeiro você é o observador, você refuta, você vê o ator no palco do teatro, depois você vê o observador, você se levanta de seu assento de teatro, a cortina cai, você sai do teatro, e depois o que você vê? Que nunca existiu um teatro. É exatamente isso. Pergunte a seus irmãos e irmãs que estão nesta imutabilidade, neste silêncio, se eles vivem ou não as energias. Eu diria até que é mais fácil sem visão e sem energia, porque mesmo que você sinta o fogo, os tremores, este calor interior, as coroas ascensionais, a dor nas costas, se está na parte inferior das costas, no meio das costas, ao redor do que riste nas costas, se você tem vários e variados sintomas.
Hoje, você não tem melhor tratamento do que dizer que não é nenhum dos acima mencionados. Você é o desconhecido. Dissemos isso de todas as maneiras possíveis e hoje, repito também uma frase que eu disse e que repito hoje com insistência. Tudo que você mantém, lhe mantém. Se você se preocupa com sua vida, você a perderá. Já foi dito. Se você valoriza seu material, seus pertences, você os perderá. Se você valoriza a sua saúde, você a perderá. Se você valoriza a sua doença, você a perderá também. Porque não se trata de saúde ou doença. Não se trata de riqueza ou pobreza. Não se trata do amanhã, em verdade. E isto lhes digo com alguma forma de autoridade hoje, como grande comandante dos Melquisedeques, que também estão destinados a serem dissolvidos na felicidade e na beatitude do paraíso branco, inteiramente sem restrições e sem qualquer desejo por qualquer outra coisa. Bem, todos vocês vão vivê-la, sem exceção. Portanto, não demore, é o que eu quero dizer com isso. Porque quanto mais você freia, mais você resiste, mais você recusa esta verdade indizível, mais você vai sofrer. O sofrimento inevitavelmente o levará ao amor. É impossível de outra forma. Chama-se resiliência. É chamado de mecanismos que correspondem à bioquímica de seu corpo, que é um relé de sua eternidade. Você está nele, mas não é este corpo. Você está neste mundo, mas não é deste mundo. Você está dentro do seu coração, mas não é mais o seu coração. Você está em cada um, mas não é mais outro que você, já que não há ninguém. Portanto, todos aqueles trocadilhos que fizemos quando falamos de uma pessoa, veja que não havia ninguém, tempo zero, aceitação, sacrifício, tranquilidade, preguiça, humildade, simplicidade, são hoje a pedagogia de Ágape. Enquanto você reivindicar ver algo por si mesmo, para o futuro desta terra, você não é livre. Vocês estão sendo embutidos diretamente na armadilha da matriz astral que, lembro-lhes, já foi bem iniciada, já há alguns anos em nível coletivo, mas que agora está se dissolvendo. Seu corpo astral e seus corpos inferiores, corpo mental, corpo causal, corpo etérico, estão desaparecendo. Seu corpo está se tornando um fantasma inconsistente, e mesmo assim você está nele. Isso explica por que alguns de vocês estão deitados, não podem mais sair, como 2, 3 anos atrás, apenas pior. E que outros, por outro lado, estão construindo projetos, novas profissões, novas casas, sobre esta terra. Mas vocês não estão lá de forma alguma. A verdadeira liberdade não está lá. E quanto mais você está nestes mecanismos emocionais ou de pensamento, mais você sofre. Você não quer mais sofrer, é claro. Aceite que não há ninguém. Aceite que o que você é desconhecido, isso será conhecido instantaneamente. Não há mais necessidade, como temos dito durante anos, de vibrar. Não há necessidade de desdobrar a vibração, porque a vibração também está enclausurada, até certo ponto. Ele fez você descobrir o supramental, vivê-lo, viver suas origens estelares, suas linhagens, ter visões, sair deste corpo como o cabeça dura, JLA, fez, para se mover em seu corpo de eternidade, que também é uma vestimenta. Você não é uma vestimenta. E quando você realmente o vive, não pode haver mais dor em você. E você o vive todos os dias. Mesmo quando seu corpo sofre, você não sofre. Quando você perde algo, alguém, você não sofre. E quando algo muito alegre acontece, você não está mais alegre. Você permanece neste vazio, nesta paz. Não se trata de um esforço. Entenda isto. É uma libertação total de todas as suas pretensões egoístas, pessoais e espirituais, que nada mais são do que uma fraude, como disse Bidiri. Você não precisa de nada. Especialmente não da Confederação Intergaláctica, pois nós é que precisamos de vocês. Vocês são ponto final, o beco sem saída da criação. O próximo passo sobre o qual tivemos a oportunidade de falar foi sobre o transhumanismo. É o confinamento da consciência, não mais em um corpo biológico, mas em circuitos binários. Isso é o que os transhumanistas querem. Este é o plano, entre aspas, da sombra. Mas não há mais plano de sombra do que há plano de luz. Hoje, apenas a verdade está lá.
E que a verdade não depende de vocês. Não depende de seu corpo. Não depende de ninguém. Ela não depende de nenhuma entidade, nenhum salvador e nenhum mundo. Se vocês aceitarem isso, estarão livres. Isso não significa que sua vida se tornará um novo sonho cor-de-rosa. Não, nada disso. Isso significa que você realmente experimentará, além de qualquer descrição possível, aquele estado de paz diferente de qualquer outro. Você poderia entrar em um aspecto contemplativo e viver o carisma, um pouco como Ananda Mohi o viveu. Mas vocês não precisam de tudo isso, pois quando vocês se reconheceram, bem, isso acabou. O palco do teatro, vocês sabem que estão lá porque têm um corpo, que são atores, que são espectadores ou observadores. Vocês também sabem que são o teatro como um todo, o cenário, assim como os espectadores e os atores. Mas esta é a verdade. Isto não é um jogo de palavras. E quando vocês estão lá, há uma grande liberdade. Liberdade até mesmo para brincar de sonhar, e para continuar a se divertir vendo tudo o que acontece, e vocês percebem que vão atravessar o horror, porque este horror só corresponde à predação, e em liberdade não pode existir a menor forma, a menor predação, mas também a menor pretensão a qualquer coisa para amanhã, para depois de amanhã ou para a hora que se inicia ou que passa. Você está 200% disponível para o que é. Desde que você queira mudar o que é, claro que, durante anos, foi necessário para curar certas deficiências, para elevar em vibração, como dissemos desde que o supramental é vibração, mas você não é mais o supramental do que o paracleto. Ou vocês são todos ao mesmo tempo e também Aldebot, é claro, que é o diabo. Tudo isto é você, até que você perceba, basicamente e verdadeiramente, aqui no meio do seu peito, você pode viver ágape, mas a liberdade ainda não está aí. E essa liberdade que tínhamos descrito, creio que com o irmão K, como liberdade interior, hoje é simplesmente liberdade, porque não é nem exterior, nem interior, porque não há nem interior nem exterior. Além disso, não há ninguém. E você vai ver com uma grande explosão de gargalhadas, desde o momento em que você experimentar, se ainda não o fez, que tudo isso é apenas uma farsa, querer se alimentar, querer ganhar seu sustento, querer isto ou aquilo, como Cristo disse nesta história. O pássaro se importa. Você já chegou a esse nível de descuido e veracidade. A verdade é o descuido total. Isso não significa recusa ou negação, mas sim, a passagem para o outro lado. É esta aceitação total que corresponde à travessia. E é assim que vocês verão, sozinhos, se realmente atravessaram todas as zonas de ilusões que correspondem ao jogo da consciência. Involução, evolução, em que vou me tornar. O que sou eu? Você não precisa mais se perguntar, quem sou eu? Ou, quem não sou eu? Já que você é tudo, absolutamente tudo que você criou. E tudo o que você vê é o que você criou. Não há mais Orhan Michael Ivanov, não há mais cabeça dura, JLA, não há mais arba. Não há absolutamente nada. No sentido mais epistemológico do termo, ou seja, na mais nobre das definições, não há ninguém, e quando não há ninguém, pode haver todos os cenários, e você descobre esta indizível emanação, que não é a emanação de ágape, que naturalmente faz parte dela, que é um pré-requisito, mas é o que temos chamado de grande silêncio. E durante os meses de verão, na Europa, quando você ainda tem a possibilidade de movimento, nós o aconselhamos a encontrar, ou mais cedo e mais rápido nessa ilusão do tempo, este grande silêncio. Porque o mundo o levará ao seu caos. Isso o levará a reagir. Isso o levará à necessidade de se proteger, à necessidade de se precaver. Mas é tudo sobre a pessoa e a consciência. Mesmo as naves, porque como eu disse, estamos em seus céus, estamos aparecendo mais e mais. Que sejam as forças da Confederação Intergaláctica, que sejam os Arcontes, que sejam a Confederação Galáctica, que também são fantoches, ainda piores do que nós. Isso não é verdade. Está apenas passando. E o indizível é isto, não há nada, nunca houve ninguém, você não existe, o mundo não existe, naquele momento, você está sobre este mundo, você está neste mundo, mas você não é deste mundo, real e concretamente.
E digo novamente que cada um de vocês, o que quer que pensem hoje, tem exatamente o mesmo potencial, a mesma informação que foi depositada mesmo antes da criação. No primeiro sopro, o 0 tornou-se o 1, o 1 tornou-se o 2, e nesse 2 foi inscrito o retorno não à unidade, que foi vendido pelos comerciantes do templo e também por nós, mas o retorno à verdade. A verdade é que não há mais 0 do que 1 do que 2, e há o que você é, o que também foi expresso por Mananda ou Hildegard de Bingen, que não a privou de entregar ainda mais conhecimento, é claro. Mas ela não foi enganada. Isso não a impediu de cantar. Isso não a impediu de viver. Mas você sabe, tendo realmente vivido em você, que é um sonho, não é um jogo de palavras. É um sonho e um pesadelo do qual você tem que acordar. E vocês não estão todos acordados, não estão mesmo. Mesmo que vocês já tenham atingido um número crucial por muitos anos. Eu já havia dito isto logo no início dos anos 2018 e 2019, no início de janeiro de 2019, com minha intervenção que durou muitas horas neste 29 de janeiro, onde expliquei tudo. Vocês veem? A canção das mães geneticistas, das grandes mães, tem sido levada a todos os lugares nesta terra e em toda a criação. É a boa nova. Hoje, tenha cuidado porque tudo neste mundo vai ser feito para que vocês reajam, para levá-los à recusa, ao protesto, à guerra de todos contra todos. Tudo que lhes anunciei no mês anterior, ela está em andamento. Vai ficar maior. O único refúgio possível é a paz que está dentro de vocês, mas também, que emanam espontaneamente sobre todo o planeta e sobre toda a criação. Como posso dizer-lhes? Aqui, onde estamos, acima de suas cidades mais próximas de sua dimensão, quando nos encontramos, sentimos ágape. Vocês são incontáveis, centenas de milhares de pessoas vivem mesmo sem saber como é chamada. E quando sentimos que, por causa de nossa proximidade, também sentimos todos os sonhadores que ainda estão no processo de desencadear este sonho mórbido, de querer restabelecer a verdade sobre o satanismo, sobre a política, sobre o dinheiro. Este não é mais o momento para isso. Naturalmente, isso foi necessário há alguns meses. Hoje, há uma urgência temporal para descobri-lo por completo. E você não pode se descobrir completamente se participar, de uma forma ou de outra, de uma reação ao que é descoberto, porque eu lhe lembro que o estuprador de crianças, assim como o assassino, também é você. A fonte o disse em seu breve tempo na Terra. Se você não pode amar alguém, siga seu próprio caminho. É Babaji, você sabe, a fonte, Aidakam Babaji. Houve incontáveis fontes, incontáveis modelos. E eu lhe falei de um Melquisedeque que lhe deu as informações quando ele estava encarnado, mas que nunca se expressou pelo cabeça dura, JLA, simplesmente porque eles tinham a mesma coisa para dizer e desenvolver coisas, ou seja, este nome que muitos conhecem, é Bernard de Montreal. Agora podemos dizer isso. E quando, no ano passado, eu disse que Quebec era o farol da humanidade, vocês verão o que acontecerá neste verão neste país. Porque há uma revolução que não é feita pelas máscaras, mesmo que seja o álibi, mas para a autonomia, para a soberania, não de um país, não de uma província, não de um estado, mas do indivíduo antes que ele descubra que não há ninguém. E você experimenta isso em tempo real. Você vai vê-lo nos próximos dias. Existe uma espécie de conflagração geral onde mentiras e verdades se sobrepõem, umas às outras, até se tornar uma espécie de imbróglio total no qual, eu diria, uma mãe não poderia encontrar seu filho. E quando você se cansa, eu diria, de puxar o fio do novelo de lã e desembaraçar tudo, você vai descobrir que é tudo um filme, realmente. E você estará em uma alegria, que mesmo as ressonâncias de ágape, quando você as vive, não podem tocar. Porque essa alegria não é uma alegria exterior ou uma alegria interior. É muito mais do que alegria. Portanto, quer você chame de grande silêncio ou Mahasamadhi, no momento da morte, é exatamente o mesmo. E é isso que vai precipitar, se me permitem dizer, toda a cronologia, que de fato não tem mais, de todos os eventos que devem acontecer, que os profetas, que certos videntes, que certos astrólogos têm previsto desde tempos imemoriais.
Portanto, você está num momento privilegiado, o mais caótico que existe, que está prestes a tomar forma, onde você vai encontrar, não a ordem do lema dos Illuminates, mas vai viver e descobrir a verdade com facilidade, sem pedir nada, sem projetar nada e, sobretudo, sem esperar nada. Enquanto você esperar pelo evento, você não está livre. Enquanto você esperar pelo caos, você não está livre. Caos, ele está em andamento, ele está escrito. O cenário, eu acho que Abba mostrou de todas as maneiras possíveis, que cada vírgula do que deveria ser jogado foi escrita. Você não pode mudar nada. Aceite isto, já é a descoberta do vazio, da paz e de ágape. E isso, veja, é algo tão simples. E, é claro, os maus rapazes, os fantoches, sabiam que para manter o sonho, você tinha que se juntar a eles. E você não necessariamente se junta a um sonho, seguindo-o. Mas você adere ainda mais facilmente, opondo-se a ele. Em outras palavras, quanto mais você denunciar os fantoches hoje, mais você os alimentará. Você não vai apenas esclarecê-los, ao mostrá-los, ao denunciá-los, mesmo nas coisas mais abjetas, você os alimentará. Mas não há nada para alimentar no seio do sonho. Exatamente, você tem que parar de alimentá-lo e ele desaparece por si só. E nesse momento, você verá no céu Nibiru, ouvirá as trombetas e viverá os 3 dias de êxtase com facilidade. Nós sempre lhe dissemos isto. Alguns de vocês estão realmente passando por fenômenos, não mini-estases, mas desaparecimento, o que pode ser doloroso quando retornam a este mundo e veem que ainda há obrigações a serem cumpridas. É claro que não é a felicidade que vai pagar seu aluguel. Não é a paz que lhe dará dinheiro no início, mas depois, sim. Você será alimentado por esta felicidade. O dinheiro virá através desta felicidade e não através do esforço pessoal ou do desejo por isto ou aquilo. Em outras palavras, quanto mais você ficar quieto, se você quiser ficar quieto é muito simples, você se propõe o objetivo de ser um observador, mas um observador e uma testemunha silenciosa do que seu corpo, sua esposa, seu filho, a sociedade, o mundo, o cosmo está passando. Hoje, se você permanecer nesse observador e testemunhar e não reagir, você irá conduzir, mais instantaneamente, a paz. Se isto não acontecer com você, é um convite para olhar mais de perto quem você é na ilusão, quais são suas motivações, quais são seus sonhos, quais são seus medos que ainda estão subjacentes e que o impedem de viver esta liberdade que é oferecida a todos, com a mesma igualdade, porque é o mesmo amor. É o mesmo ágape. É a mesma paz. É o mesmo grande silêncio para todos, não há diferença. A diferença está apenas ligada às projeções, aos hábitos, ao que você ainda acredita ser real, ao sofrimento, à doença, à morte, ao nascimento. Tudo isso pertence ao sonho. Aceite-o totalmente, e se for sincero consigo mesmo, que não há necessidade implícita de estar livre de uma doença, a necessidade de ter um lar, dinheiro ou um companheiro. Se for espontâneo e se for sincero, você está livre instantaneamente, sem passar pela abertura dos chakras, pelas energias, pelas vibrações, pelas coroas ascensionais, pelas lemniscatas, pelas visões. Experimente. Não posso lhe dizer melhor. Mas em todo caso, a vida, o pesadelo deste mundo atingirá você até que você o deixe passar e você venha a viver que tudo isso não existe, que nunca houve evolução, que nunca houve involução, que nunca houve sofrimento, que nunca houve um personagem, que nunca houve um Orhan Michael Ivanov, que nunca houve um Abba, que nunca houve um cabeça dura, JLA, e que nunca houve vocês. Se vocês aceitarem isto, estarão no amor com todos os outros que encontrarem. E ele escapará de você sem nenhum esforço, sem nenhum desejo, sem nenhum compromisso com ágape ou com qualquer outra pessoa. Isto é o que chamamos de estado natural. E não venha me dizer que uma dor, ou uma palpitação, ou a perda de um sentido ou de um membro está no caminho porque não é verdade. É um álibi. Hoje em dia, é um álibi. Tudo que acontece agradável, desagradável e até mesmo a nível da sociedade, é feito apenas para acordá-lo, não para fazer você sofrer. E isso é o que os maus rapazes não sabem que estão fazendo.
E, além disso, eles estão começando a entender que o fato de tê-lo trancado permitiu-lhe pensar, permitiu-lhe assentar, permitiu-lhe compreender como era sua vida, seus relacionamentos, suas interações. E dali, muitos de vocês já caminharam, se me permitem dizer, em direção a esta paz essencial, em direção a este grande silêncio, em direção à ágape, mesmo que não saibam o que é. E então outros, por outro lado, farão a escolha de partir, porque a resistência terá sido tão forte que a alma terá congelado. E o que acontece quando a alma congela? O sangue congela. Ela para de fluir. E você tem embolias, você tem derrames, você tem ataques cardíacos. Tudo que você tem na tela deste mundo hoje, eles lhe dizem que é um vírus. Não é um vírus, é a sua resistência à verdade. Se você não resistir à verdade que não conhece, não pode haver resistência. Não pode haver patologias da alma. Explicamos tudo isso a você em 2018 e 2019. Você sabe que houve esta anomalia primária, onde todas as informações da alma foram enviadas de volta, não para o espírito, mas para a matéria. Esta é a reversão da alma de que Ananda Moyi estava falando em meados de 2012 e 2011 também. Todos estes são pontos de referência. Não estou convidando você a ir e procurar nos ensinamentos, estou falando especialmente por aqueles que já viveram este tempo. Hoje, eu diria esta frase, que um dos protetores do Cabeça Dura, JLA, há muito tempo atrás, antes do arcanjo Anael, havia dito a ele, antes que ele soubesse de tudo isso. Esta frase resume tudo: ame e faça o que quiser. Se você ama, tudo que você gosta será feito mesmo que você não queira. Você não precisa comer, nós lhe traremos comida. Se você não tem dinheiro, nós lhe daremos dinheiro. Você não tem um teto sobre sua cabeça, nós lhe daremos um teto sobre sua cabeça. Mas se você o pedir, não o receberá. Isso é aceitação. Isso é sacrifício. Como você poderia vivê-lo hoje, de onde quer que você esteja e onde quer que seja? É claro, o mesmo não é pedido a todos. Alguns não precisam do caos, já estão em paz. E a vida, sua vida vai se tornar um sonho mais perfumado, mais agradável. O que quer que vejam em seus corpos, o que quer que vejam em suas relações, o que quer que vejam no palco do mundo, esses seres ali, libertos, permanecem nessa leveza. Eles não podem esquecer. Eles não podem se afastar. Veja, então se você não o vive, não se sinta culpado. Você está passando para esta etapa final do grande silêncio que não é mais ágape, mas que une tudo o que dissemos um ao outro sobre a êxtase, os 3 dias de escuridão, sobre o paraíso branco e o despertar do sonho. Em outras palavras, quando você estiver desperto hoje, nunca mais poderá voltar a dormir, seja no mundo de forma, mesmo na dimensão mais etérea, você permanecerá como disse como disse Hildegard, você permanecerá nesta felicidade e beatitude eterna que é nossa única morada. Há muitas moradas na criação, mas há apenas uma morada na verdade, e é esta morada da eternidade onde o mundo nunca apareceu e nunca desapareceu. É claro que seu corpo, dependendo da idade, permanecerá até a êxtase ou partirá antes, mas você não se apega a ele, não o deseja, ou mesmo, eu diria, não há vontade. Tudo acontece de uma forma bela química, como eu disse, espontaneamente e você não pode fazer nada a respeito. Enquanto você acreditar que pode fazer algo a respeito, você está no poder sobre este processo. Então a vida para uns e os outros os conduzirá diretamente através da inteligência criativa, através da inteligência da luz que vocês são, e através do choque à verdade, quer você a queira ou não, porque não tem escolha. Se você ainda acredita que tem uma escolha, hoje, é porque você não é livre. A liberdade não é uma questão de escolha, a liberdade é uma não escolha, é uma evidência como ágape. Hoje, a autonomia, a soberania são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. E vai começar a causar problemas, não só nas estruturas sociais, mas até mesmo nas estruturas familiares. Onde você tinha o chefe da família, o homem ou a mulher não importa, aquele que lidera, que pensa que está dando as ordens, mas isso está acabado. O mesmo com as crianças, o mesmo com os pais, o mesmo no escritório.
A hierarquia, tão cara organização do trabalho, não significa mais nada. Há tanto valor na pessoa que tem seus pés na sujeira quanto na pessoa que projetou o motor do carro. É o mesmo valor, é a mesma vida. Não é o mesmo salário, mas é basicamente a mesma vida. Não estou falando da vida das pessoas, mas sim da vida. Hoje, você é a vida e se você é a vida, você poderá reivindicar cada vez menos qualquer coisa dentro de sua vida. As coisas acontecerão naturalmente ou não. Quanto mais fluido é, mais fácil é a fluidez da unidade e mais verdadeira é. Quanto mais complicado for e quanto mais obstáculos houver, mais certo será que não é a verdade que você deve seguir, mas que você está em outro lugar que não seja na verdade. A verdade é uma evidência. O silêncio é uma evidência e sua vida, sim, sua vida pessoal, aquela que não existe, se torna também uma evidência, aconteça o que acontecer ou não aconteça em outro lugar. Então você pode jogar o jogo do palco. Você pode sentir emoções, até mesmo uma raiva terrível sobre a mascarada, sobre o confinamento, sobre a máscara. Você pode estar farto dela, pode estar com raiva, mas em algum momento você vai entender que não é sua raiva e que nenhuma delas é você. Essa é uma das maneiras de fazê-lo, e naquele momento, do outro lado, se me permitem, já que não há outro lado, não há porta, e no momento presente, há apenas o momento presente. Não há lugar para assuntos pessoais, emoções, elas estão lá, mas atravessam, não estão congeladas. Os pensamentos estarão sempre lá, mas atravessam, não estão travados. É você quem dá peso a seus próprios pensamentos e emoções e quem os cria em seu mundo, seja por doença, seja por interações sociais ou status social que se jogam entre si, entre marido e mulher, por exemplo, entre um dos pais e um dos filhos. Mas isso não é mais verdade hoje, vocês serão forçados pelo tempo que resta, a compor entre a liberdade, essencial, inviolável, e as circunstâncias das relações deste mundo, mas verão também, através do jogo da experiência, através da repetição dos acontecimentos, que não tem outra alternativa a não ser deixar ir. Assim que se deixarem ir, vão sorrir para vocês mesmos, vão ficar instantaneamente felizes. Eu lhes digo, mesmo que um câncer os esteja levando embora. Olhe para todas as nossas irmãs estrelas, especialmente as mulheres, as irmãs estrelas, todas elas lhes disseram que só há uma coisa que elas estão esperando, e que é alcançar sua eternidade. Não foi por isso que elas fugiram deste mundo. Olhe para Hildegard de Bingen, tudo o que ela deixou. Porque quando somos liberados e encarnamos, o que é o caso para muitos de vocês hoje, vocês não são mais enganados por nada, vocês estão neste total acolhimento quer queiram ou não. Você está nesta felicidade total, não importa o que sua mente diga, não importa o que suas emoções digam, não importa o que sua consciência diga, e lá, você está verdadeiramente livre da própria consciência que, eu lhe lembro, é a mais grave das doenças, e a sorte que temos é que quando a consciência foi criada, ela era necessariamente mortal. A consciência é mortal, a supraconsciência é mortal, você é anterior à consciência e hoje não lhe é proposto aderir a ela sem vivê-la, mas vivê-la diretamente através dos eventos mais simples ou mais sérios de sua vida ilusória. É no que você vive em seu corpo, em seus relacionamentos, possivelmente em projetos de sonho, novas atividades, novas viagens que você está vivo, não porque você está se projetando em uma viagem ou em um projeto, mas porque você aceitou o momento presente, e seja lá o que esta viagem se torne, seja lá o que este projeto se torne, você é totalmente independente deles. Você não está mais em emoção, não está mais em pensamento, não está mais na mente, não está mais no supramental e suas visões evolutivas. Você é a verdade absoluta que vive em ilusão, através desta forma perecível e deste mundo perecível, que está totalmente perecendo. Existe liberdade, e acredito que Paame, as grandes mães através do que elas lhe entregaram por mais de um ano e meio agora, lhe permitiram dar este salto em direção à liberdade.
Vocês podem vê-lo. Os animais estão partindo. Vocês também têm irmãos e irmãs que estão partindo com câncer, com doenças, e se tiverem cuidado, não importa o que se expresse, de lamentar, se me permitem dizer, a forma, este mundo ou este corpo, há algo que vai transparecer mais e mais do que alguns de vocês percebem. É esta paz que emana destes seres. Quanto mais você estiver em paz, menos será arrastado para o pesadelo que está se desdobrando diante de você. E não posso mentir para você, não vou lhe dizer que tudo vai ser cor-de-rosa amanhã, não, tudo vai ser cada vez mais escuro e escuro, cada vez mais terrível, cada vez mais escuro e escuro para a consciência e para a pessoa e cada vez mais agradável, realmente, para o que você é, não como um prazer insalubre, mas realmente porque você não pôde fazer o contrário, não importa o que seu cônjuge lhe diga, não importa o que a sociedade lhe diga, não importa o que as leis lhe digam, não importa o que seu lugar de vida lhe diga, você é livre apesar de tudo e especialmente graças a tudo isso. E naquele momento, é claro, o perdão e a oração são um estado permanente que não pede nada, que não projeta nada, mas é esta felicidade que é autossustentável. O que quer que sua personalidade diga, o que quer que seu corpo diga, o que quer que seus entes queridos digam e o que quer que a sociedade diga. Você vê, e você está cada vez mais compreendendo este mecanismo, não necessariamente para vivê-lo porque você tem que ousar, lá também, como você diria em linguagem popular, você tem que tê-lo, para deixar de lado a segurança e as certezas, mas é nisso que vemos a liberdade, é nisso que vemos a soberania e a autonomia, certamente não através de visões ou orações, mas através da certeza. Essa certeza não é confiança, não é vontade. Esse tipo de certeza é a certeza do coração, que não precisa de poder, nem predação, nem energia, nem convencer nada, que é o seu estado natural, sua essência, que se manifesta não importa o que seja interpretado pelo personagem, pelo corpo ou pela sociedade. Portanto, há uma espécie de desnatação, de decantação que se dá naturalmente entre o que é efêmero, e portanto falso, e o que é verdadeiro e nunca passará. Vocês não têm nada a fazer. Desde que acreditem que tem que fazer, vocês se treinam para sofrer. Assim que vocês aceitam o que é como algo que foi escrito, e que deve acontecer como está, vocês são livres. E é assim que vocês se tornam a luz pura que ilumina os mundos, e ilumina as consciências, sobre esta doença que é a consciência. É claro que isto trará muitas convulsões nos dias e semanas vindouros, especialmente no que vocês chamam de círculos espirituais ou energéticos que trarão, eu diria, grande sofrimento, pois eles mantêm a dualidade. Devemos fazer o bem, devemos expulsar o mal, devemos expulsar os demônios, mas os demônios não existem mais do que você, pois é você, e você não existe, você é a verdade não pode existir porque existir significa ficar fora do ser. A verdade só pode estar no ser e no não ser que se reencontraram. Há o ágape, e há o que você é. Todo o resto, todas as suas preocupações, dinheiro, sexual, emocional, familiar, social, lhe parecerão totalmente ridículas. Em todo caso, não haverá mais nada a relatar porque o caos será total, mas, asseguro-lhe que sua alegria será tão total quanto o caos que estará lá fora, mesmo que no momento você não o experimente, mesmo que no momento pareça impossível, é exatamente isso que você experimentará nas aventuras da novela de verão, se me permite dizê-lo. Eu lhes disse que este ano 2020, é claro, é o ano do grande julgamento para o ego, mas não há julgamento, é o grande retorno da verdade. Vocês são a verdade. Vocês não são nem o ego nem a consciência, vocês não são nada do que estão vivendo aqui e não são nada do que podem viver dentro de uma forma. Alguns de vocês já passaram pelo espaço e eu não estou falando em deixar o corpo. Alguns de vocês são capazes de perceber que não são mais este limite do corpo, nem o outro limite do corpo, mas que são realmente o espaço e este espaço de tempo zero, ou seja, onde está a informação, ou seja, onde todos os cenários foram escritos. Não é preciso vivê-los todos. Você não precisa sair de seu corpo, não precisa ter visões, não precisa ter energias, precisa ser verdadeiro. Você não precisa mais estar em bem-estar.
O ser não precisa mais ser bom ou mal, porque bem-estar e mal-estar são apenas os mesmos dois lados do sonho do ser. Mas você é o não ser na origem do ser. Percebê-lo, aceitá-lo faz você vivê-lo, mas se você não aceitá-lo ou se você aceitá-lo apenas como um conceito, você não o viverá antes da êxtase. Eu o previno, será um caos sem nome. Este caos está lá, instantaneamente de todos os lugares, você o vê em todos os países onde você está em qualquer nível. Mas o caos não será seguido de uma nova ordem, ao contrário do que os fantoches estão dizendo. O caos o traz de volta à essência, à origem da primeira forma, à origem de quem você é e de quem é um não ser. Mas tudo isso não pode ser conceitos, porque mesmo no nível espiritual e energético, a maioria dos irmãos e irmãs que estão nesses caminhos se opõem totalmente a isso, assim como se opõem à Ágape, dizendo que era uma seita. Enquanto as pessoas não se reúnem mais, elas estão em casa, sozinhas, e vivem Ágape com um irmão do outro lado do planeta. Onde está a organização? Onde está a pseudo-seita? Aqueles que estão em seitas são todos aqueles que estão em religiões, todos aqueles que estão em movimentos energéticos, em associações. Tudo que é organizado é falso. A vida, disse Krishnamurti, irmão K, não precisa ser organizada. Organize, sim, sua cozinha. Você sabe que a faca está lá, o prato está lá. Mas não no nível de quem você é, mas quem você é muito mais importante do que qualquer coisa que você pensa que está fazendo hoje como pessoa. A escolha é sua enquanto pensa que tem escolha. Seja no sonho ou na liberdade, mas você poderá cada vez menos combinar a liberdade com o sonho, e é aliás a liberdade que põe fim ao sonho e ao paraíso branco, e ao apelo de Maria e as trombetas. Tudo isso é agora. Então, há quem se divirta com as datas, mas você pode dizer, é amanhã, você pode dizer, é o fim do ano, você pode dizer que é em 2 meses, em 3 meses, não vai mudar nada e ninguém, quero dizer ninguém, nem mesmo Abba, nem Cristo podem saber a data, porque essa data não é uma data. Entenda o que estou dizendo, não é um momento, é um espaço dado. É o espaço em que você entrou no nível do deslocamento da Terra e do Sistema Solar, ou seja, alinhado com o Sol central da galáxia. Mas tudo isso já explicamos durante 2008, e mesmo por ser de 2006 a 2007, já faz 14 anos. Veja bem, isso não data de hoje. Além de todos os que foram antes e, em particular, os Melquisedeques com seus erros, tormentos ou falhas, porque isso também deve ser esclarecido. Veja bem, éramos todos, mesmo quando eu estava encarnado, sujeito a forças terríveis. Por exemplo, hoje você vê toda essa história de pedofilia espalhada na tela do mundo, mas você acredita que os chamados seres de luz que você adora hoje, dos quais eu faço parte, e que mesmo o irmão Kaiosho, e tantos outros entre os homens, eram tão respeitosos com isso? De modo nenhum. Porque estávamos, como você é hoje para alguns, a bordo, e você coloca o dedo na engrenagem e a engrenagem o esmaga. É hora do grande perdão, porque é tudo um sonho. Portanto, não julgue, mas veja claramente. Quando dizemos a você para não julgar, não é um julgamento de uma circunstância ou dizer que tal irmão é assim, ele fez tanta besteira. Isso pertence à ilusão. Não julgue a verdade porque você não a conhece, e quando você vive a verdade, o julgamento, até o conceito de julgamento, o conceito de verdadeiro ou falso, o conceito de interior-exterior, de ser e não, ser, não quer mais dizer nada. É isso que lhes é prometido e é isso que pôde viver hoje, e não me diga que isso não é verdade. Se você considera que isso não é verdade, é que ainda não viu em si mesmo o que o mantém prisioneiro, culpa, todas as necessidades fisiológicas, energéticas, sociais, emocionais, essas necessidades que lhes parecem tão essenciais, talvez até hoje, não são nada comparados à verdade. A verdade é uma satisfação permanente. Alguns de vocês que passaram por isso, não neste período, mas já, se cavarem nas poucas lembranças que deixaram, poderão ter, alguns de vocês, lembranças de várias décadas atrás quando experimentaram este amor de Cristo, esta onda de amor pela criação, pelos irmãos, pelas irmãs, um momento quase de êxtase, e eu lhes diria que hoje, mesmo isso é cinema.
Há apenas o grande silêncio, antes de tudo e depois de tudo. Todo o resto é apenas passageiro. Portanto, veja, não há aprendizado melhor, não há escola melhor, não há ensino melhor do que, muito precisamente, o que você está experimentando neste momento, não importa o que você diga. Se você não concorda, é porque você não está vivendo a verdade. Aquele que vive a verdade não pode contradizer estas palavras, porque a experimentou dentro de si, e a vive a cada momento, o que quer que pense sobre ela, quaisquer que sejam suas emoções, quaisquer que sejam seus laços emocionais ou sociais, eles não representam mais nada. Enquanto você não tiver chegado a este entendimento que não é intelectual, mas que está relacionado à sua vida atual, neste momento na Terra, onde você está, você não está totalmente livre. Agora as circunstâncias de seu cenário, vocês mesmos as construíram, as escreveram para se libertar e nunca estão tão próximos da verdade como quando dizem: não entendo mais nada, estou farto destas histórias de energia, destas histórias de ascensão, destas histórias de confederação, deste mundo. Quando você chega a algum tipo de exasperação, de estar muito cheio de todos os aspectos de sua vida, ou da sociedade, então nesse ponto você está livre. Você entende o que quero dizer? É exatamente o oposto de como a pessoa e a personalidade, ou o comportamento, e tudo isso, claro, os fantoches, os seres que estão fechados em abordagens sectárias, energéticas e espirituais não podem vê-lo. Abençoados sejam os simples, para voltar a ser como uma criança, o caminho da infância de que tanto falamos, é hoje o único caminho possível. Enquanto você acreditar que vai acumular aberturas de chakras, enquanto você acreditar que vai ativar as portas e as estrelas, coisas que já fazíamos há anos para os mais velhos entre vocês, que se destinavam a trazer um modelo de energia, um modelo do corpo da eternidade, mas os corpos da eternidade, todos os corpos da eternidade se resumem a um só corpo. O Cabeça Dura, JLA, e outros, que viajaram em corpos da eternidade, todos lhe dirão que são trajes, é uma roupa que você usa como o corpo, mas nunca lhe ocorreria identificar-se com seu traje, seu casaco, seu papel social. No entanto, isto é o que esta sociedade alcançou, mas isto é o que este mundo alcançou, e isto é o que foi escrito para chegar ao ponto ômega, que é um ponto de resolução e tempo zero para toda a criação, que pode parecer enorme para dizer e até mesmo para conceber, mas para quem a vive, é a estrita verdade, e quem vive esta verdade absoluta não pode mais ser alterada pela mais pequena verdade relativa relacionada a este mundo ou a qualquer outro mundo. Ele poderia permanecer em êxtase 24 horas por dia, como uma Ananda fez, mas não vale a pena. Essas pessoas preferem estar na simplicidade, na experiência completa e inteira de cada minuto, ou seja, estar totalmente lúcidas no que está acontecendo no momento. Foi tudo o que Bidin lhe ensinou em 2012, sobre o observador, sobre a refutação, mas hoje eu diria há uma oitava ampliada que transcende todas as dimensões, todas as ilusões e todos os sonhos. E vocês não poderão fugir da verdade. A verdade está procurando por você, mas você não é a verdade enquanto estiver procurando por ela. Não se pode buscar o que se é, só se pode reconhecê-lo, só se pode entendê-lo através da experiência, todo o resto é apenas um filme. Você será confrontado, uns e outros, qualquer que seja sua localização hoje, com esta mesma dinâmica no nível individual, no nível planetário e no nível cósmico. E não procure uma data, porque cada dia é uma data, cada dia é uma oportunidade inesperada de finalmente viver a verdade, que não depende de você ou de nenhum mundo, nem de nenhum mestre, nem de nenhum arconte, nem de nenhuma circunstância, mas simplesmente de sua capacidade de se deixar reconhecer. Você quer se reconhecer. Mas você não pode se reconhecer em nada conhecido, nem em uma vida passada, nem em um ser de luz, nem em um anjo, nem em um demônio. Compreenda bem isto e, acima de tudo, faça-o. Você não precisa de conhecimento, não precisa de referências, não precisa de pré-requisitos como as vibrações, a onda de vida, a lemniscata sagrada, os triângulos elementares e todas as diferentes energias e vibrações que os mais antigos experimentaram, não precisa.
É seu frescor, sua franqueza, sua inocência em viver o momento presente em sua totalidade, que o faz descobrir a verdade. Nenhum passo, nenhuma meditação, nenhuma oração, nenhuma energia, nenhuma vibração, hoje, podem fazer você viver o caos deste mundo e da criação em liberdade. Somente ágape, somente a soberania, humildade e simplicidade podem fazer isso. É uma forma, eu diria, de um meio didático. Não é um ensinamento para permitir que você se ajuste, eu diria, ao mais próximo. Portanto, gosto dessa palavra. Acho que o cabeça dura, JLA, a usou antes de mim. É uma espécie de pedagogia ágape, uma espécie de pedagogia do momento presente, que não precisa ser sobrecarregada com fórmulas matemáticas, que não precisa ser sobrecarregada com conhecimento, e cujo único apoio e ferramenta é exatamente o que você está vivendo no momento presente. Se você aceitar isto, todas as trivialidades, todas as energias e todas as entidades desaparecerão e você de fato encontrará, como lhe dizemos, que nunca houve ninguém e que você é a totalidade e que você não é nada. Quando lhe dizem que você é tudo e nada, que o primeiro passo é não ser nada, que o segundo passo é ser tudo, e ver no final que tudo isso está apenas passando, isto é exatamente isso. É acessível. Os véus, o que chamamos de matriz astral individual, a malha etérica que o mantinha dentro do sistema predatório, saltaram, lembro-lhes, começaram a quebrar há mais de 1 ano e meio. Mas agora são suas linhas de predações, ligadas ao corpo astral, que são queimadas pelo corpo átmico que ainda é uma forma, ou o corpo divino se preferir, queima o corpo causal, o corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico e finalmente o corpo físico. Estes são os famosos 3 dias, os famosos desaparecimentos relacionados ao paraíso branco, quando você se torna o paraíso branco. Tudo isso, tanto no que lhe transmitimos da Confederação Intergaláctica, como em todos os profetas, de todas as tradições e correntes, que lhe dizem a mesma coisa. Por isso, é claro, algumas pessoas fizeram projeções sobre isso. Antes, eu estava falando de Bernard de Montreal que, naturalmente, na época, como eu e até meu mestre, o grande Peter Delnove, fomos forçados a falar sobre uma nova terra, uma nova raça. Mas quem pode e quem teria a menor pretensão, tendo vivido a verdade, de querer ir e se divertir da forma mais livre possível? Garanto-lhes que ninguém, absolutamente ninguém pode se afastar da verdade, ela é impossível, e a experiência da verdade, final, é inicial, é a mesma, ela os descondiciona da doença e do sonho da consciência. É assim que acontece. Portanto, não tente dizer que isto é verdade, isto é falso, que há um futuro, que não há futuro, há apenas o absoluto, há dimensões, tudo isso pertence ao sonho, mas não vale a pena dizê-lo. Você tem, hoje, esta incrível graça de poder vivê-la, eu diria, instantaneamente, além de qualquer pré-requisito. Diria mesmo que aqueles que pensam que deveriam ter pré-requisitos, de abertura dos chakras, de pesquisa espiritual, de ter estudado não sei quantas tradições, religiões, de ter feito retiros de meditação, de energéticos e outros, são os mais prejudicados para viver a verdade. Aquele que está no caminho da infância, aquele que nunca acreditou em nada, que nunca viveu nada, e que está perfeitamente inserido no momento presente, está muito mais apto a viver a verdade nua, do que aquele que passou os passos que passamos com você durante todos estes anos. Vocês trabalharam, vocês foram as âncoras da luz, vocês foram as sementes das estrelas, vocês são as estrelas, mas acima de tudo, vocês não são nada do que está acontecendo, e cabe a vocês, é sua única responsabilidade vivê-la nas circunstâncias em que estão vivendo no momento atual. Se você está rodeado de amor, é isso que você precisava para ver a ilusão desse amor. Se você está cercado de sofrimento e se você está sofrendo, isso é exatamente o que você precisava para se encontrar. Se você é pobre, isso é exatamente o que você precisava. Se você é rico, isso é exatamente o que você precisa. A aceitação tem que ir tão longe, sinceramente, realmente, dentro de você, e então você está livre.
E, repito, não leva uma hora, não leva semanas, não leva anos, acontece instantaneamente e você verá que, como com Ágape, os testemunhos de Ágape que você trocou, que você publicou, não são nada em comparação com a beleza deste momento de mudança definitiva onde tudo faz sentido, mas onde nada faz sentido. Lá você está em sua soberania, no grande silêncio, e está no único lugar onde nunca se mudou. E você o vive, em sua carne, você o vive em seus corpos sutis, você o vive em suas emoções, você o vive em seus pensamentos. Você está naquele momento realmente livre da consciência, mesmo que ainda carregue uma supraconsciência ou uma consciência comum. Não haverá mais nenhuma identificação possível com o sonho ou com o pesadelo. Isso depende de você, nestes tempos, não depende da visibilidade de Nibiru ou do cometa em seu céu que é visível para todos como foi dito, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, depende de você. E quando você estiver em um determinado momento, e de forma quase uma sincrônica, no espaço de 24 a 48 horas, inumeráveis para viver a verdade, dizendo tudo isso é apenas um sonho, e você o tiver vivido e partilhará sobre isso, você nem mesmo partilhará sobre esta palavra Ágape e sobre esta experiência de Ágape. Você é o caminho, a verdade e a vida, e cabeça dura, JLA, lhe disse isto quando começou a viver todas estas experiências em 2018, muito depois da liberdade, muito depois da libertação que, para as primeiras, lembro-lhe, aconteceu em 2012. Você foi libertado, sim, mas agora você está livre, ou seja, não há nada para liberar. E não é dialético o que estou dizendo, é a estrita verdade que deve ser vivida. Portanto, só posso encorajá-lo a estar cada vez mais imerso na sua vida que é a vida. Se as coisas tiverem que mudar com Ágape, com a paz, elas mudarão por si mesmas. Mas se você fizer esforços para ter que mudar, mesmo para curar uma doença mortal, você morrerá. Onde está sua fé em quem você é? Onde está o que você diz, o que você vive, o que você afirma, e a verdade que você é? Não pode haver engano, nenhuma saída, porque você só pode, como sempre foi dito, reconhecer-se nisso. Tudo isso está sendo vivenciado neste exato momento desde, como eu disse, o mês de maio, junho, mas como uma agudeza que se desdobrará, eu diria, com força e choque. Há anos lhe dizemos, tudo com o que você mantém, te mantém. Se você não entendeu, você vai entender agora porque vai viver isso. Tudo que lhe interessa, tudo aquilo em que você acredita está se tornando realidade, e hoje imediatamente em sua vida. Se você acredita na verdade que lhe é desconhecida, se você tem essa fé, não em um futuro ou um dever, não em Cristo, não em Buda, não em nenhum ser, mas na verdade que não depende de nenhum mundo, então você a vive, caso contrário você entrará em resistência. Mas lembre-se que mesmo a resistência, mesmo o sofrimento, mesmo a morte, mesmo o desaparecimento do que lhe é mais querido hoje, crianças, pais ou outros, o farão descobrir a verdade e viver a verdade. Não julgue nenhuma circunstância e eu garanto que hoje, o que eu chamo há anos de fantoches, os rapazes maus, os Illuminates, nunca serviram à luz tanto quanto com toda a porcaria que fizeram e continuam a fazer. Portanto, podemos agradecer-lhes por confiná-lo, por colocar máscaras em você, por querer injetá-lo com vacinas. Sim, temos que agradecê-los, realmente, porque as forças contrárias à luz fizeram um trabalho absolutamente notável de luz dentro do sonho. E é claro que também gostaria de agradecer aos arcontes por todas essas forças de atrito e confinamento que eles têm colocado desde então, pelo menos neste sistema solar por mais de 320 mil anos, para permitir que nos encontremos novamente. Isto é o que eu já havia insinuado e cabeça dura, JLA, também, porque sei muito bem que nesta terra, quando você está encarnado, você venera as mães geneticistas, você venera o sagrado feminino, mas você não esqueceu de venerar também os arcontes que são vocês mesmos. Não há mais arcontes do que Maria, é a mesma entidade, e é você. Vocês não vão se julgar de qualquer maneira. Foi um sonho que terminou em um pesadelo, mas que não tem substância.
Estava apenas passando e felizmente havia, eu diria, alguns grandes jogadores e os melhores jogadores, certamente não éramos nós da Confederação Intergaláctica. Mas eu diria que os melhores jogadores deste jogo tolo ainda eram os Arcontes e os Illuminates, porque eles têm constância em sua determinação e em seu objetivo, que nunca virá, é claro, mas que tornou possível fazer com que o sonho terminasse em um pesadelo e ir na direção da liberdade. Ao contrário das aparências, quanto mais fechado você está, mais restrito em movimentos externos, paradoxalmente, mais livre você está dentro, e é assim que você descobre que não há nem dentro nem fora. Não é hora de mudar o mundo ou de mudar o paradigma, é hora de entender que não há nada para mudar e que tudo é perfeito, e que você é livre, e é verdade. Claro que alguns de vocês continuam e continuarão a mostrar o que deve ser iluminado, mas mesmo para estes irmãos e irmãs, e dos quais o cabeça dura, JLA, faz parte, gostaria de dizer-lhes uma coisa. Quanto mais vocês sorriem, mesmo diante do horror, mais absorvem tudo isso, mais perdoam, mais amam o inqualificável, não para reproduzi-lo, mas precisamente para dissolvê-lo no amor. Você não pode rejeitar o indizível, você só pode reabsorvê-lo, porque é você. Você é ao mesmo tempo a criança que é violada, você é ao mesmo tempo o santo que dá a comida e, ao mesmo tempo, o assassino. Estes são apenas jogos de interpretação de papéis, e os papéis que eu diria os mais ingratos, aqueles que têm presa aqui em seu mundo, aqueles que você chama de políticos, banqueiros, financeiros, são excelentes atores. O único problema é que nem todos sabem que estavam jogando ainda, mas tudo bem. Eles vão se lembrar tão bem quanto você se lembra. Portanto, por favor, não julgue, agora menos do que nunca. Não condenar porque você julga, o que você condena a si mesmo. Eu disse isto de forma humorística há alguns anos. É ele quem diz quem é. Mas agora você vai verificar isso imediatamente. Não há mais latência, você é espaço, não há mais tempo. Isto é o que eu tinha a dizer em nome da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres. Mas gostaria também de salientar que, em alguns dos discursos que talvez tenhamos a sorte de ter nas próximas 2 semanas, será acima de tudo, não mais falar como temos feito até mesmo nos últimos anos, mas apenas algo extremamente prático para permitir que você viva a verdade, qualquer que seja seu estado, qualquer que seja sua situação, qualquer que seja seu pensamento e qualquer que seja sua emoção, porque não há nada mais do que isso. E isso é tudo o que restará, é claro. Então o tempo não é mais para o conhecimento, não é mais para o ensino dos chakras ou das portas ou das estrelas, mas o tempo é para a verdade, e a verdade não tem necessidade de fazer nada. Continue para aqueles que querem curar, seja com cristais, ondas escalares, energias, continue, mas essa não é a verdade, quer você a queira ou não. A verdade está fora de tudo isso. Descubra e viva a verdade, o que não o impedirá de curar depois se você for terapeuta, mas descobrirá naquele momento que não precisa mais de um diagnóstico, nem de uma intenção, nem de uma vontade de curar nada, porque você é o que cura, simplesmente por sua lucidez e pela verdade que você vive. Não há mais necessidade de mobilizar energias, não há necessidade de pedir a cura de nada, basta simplesmente virar essa lucidez, sem pedir nada, para a Terra, para um irmão ou uma irmã, para um inimigo, sem esperar nada, sem projetar nada, e o outro é consumido pelo amor. É tão simples quanto isso, mas vocês têm que experimentar, vocês têm que provar para vocês mesmos, vocês têm que demonstrar para vocês mesmos. E é exatamente isso que o caos da vida vai provocar nesta Terra, e não apenas no Ocidente, eu digo, em todo o planeta, nos dias e semanas que estão diante de vocês. Não se esqueça de minhas palavras. Você é a verdade. A verdade não precisa de um mundo, a verdade não precisa de energia, a verdade não precisa de forma e, acima de tudo, não precisa que você coloque seu grão de sal nele como pessoa ou como uma entidade chamada espiritual.
Se você está nessa benevolência, nessa acolhida, nessa transparência, nesse momento você está livre e só poderá percebê-la, mesmo se cair de novo em medos, em deficiências, em hábitos, não poderá mais não vê-la, não poderá mais se deixar enganar pela ilusão de forma e pela ilusão de tempo. É por isso que estamos aqui, para vivê-lo com vocês dos limites do antropomorfismo, do Ayot HaKodesh, da civilização dos triângulos, dos cavaleiros, das dominações, das virtudes, dos tronos. Todos eles estão lá em vocês, no coração, todos despertados, todos revelados. Então cabe a você viver a verdade, porque o sonho de qualquer forma não poderá durar, o pesadelo está chegando ao fim, ao nível do que chamamos de mito da criação. Você é a pureza absoluta, que é reconhecida em todas as formas e que não é forma, que é reconhecida em todos os mundos e que não é mundo, que é reconhecida de todas as formas, mas que não é forma, e isto com força e vigor. É isso que a vida, e o encontro entre o efêmero e o eterno em nível coletivo, está conseguindo que neste sistema solar com todas as forças, se posso dizer, que jogaram o jogo da criação. E lembre-se também que você é tudo isso, você é tanto o santo, quanto o assassino. Não julguem, aceitem que isto não tem consistência e estejam livres de vocês mesmos, livres de seu corpo, mesmo que seja pesado e velho, livres de suas emoções mesmo que elas estejam lá e permitam que vocês vivam, livres de seus pensamentos, mesmo que elas devam existir para permitir que vocês avancem sem o sonho, livres de vocês mesmos, livres de todos os outros. Isso é amor nu e ressonância espacial interdimensional de ágape, mas que não precisa mais de palavras, que não precisa mais de definições, que não precisa mais de ajustes, mas que é a beleza inefável do que você é chamado a viver, aí mesmo, agora mesmo. Mas ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo, você não pode mais, como eu disse, ter seu traseiro entre duas cadeiras. Primeiro de tudo, não há mais cadeira e depois não há mais bunda, você vê. Se você aceitar isso, uma leveza indescritível viverá, uma satisfação permanente indescritível está em você, e quanto mais você quiser iluminar este mundo, a princípio com raiva sobre tudo o que tem acontecido por milênios, a raiva é justificada, mas depois da raiva vem a negociação, depois da negociação vem a aceitação, e logo atrás disso está a liberdade. Você está realmente acordando. O exemplo do ensino de Nisargadatta, de Birdi, em relação à consciência turiya, a consciência adormecida, se você é livre quando dorme, o mundo não existe quando você dorme, você simplesmente não se lembra. Estou falando do mundo sem sonhos e sem pesadelos. Alguns de vocês acordam pela manhã mantendo esta felicidade onde não existem formas, mundos, personagens, é isso que são chamados a viver, com força, pela própria vida, pelo corpo doente ou saudável, ele os chama para isso, para a verdade. Tudo é apenas um pretexto para a verdade, até mesmo o caos que vi você usando as máscaras, tendo vírus que desta vez não são fabricados, mas aparecem de todos os lados ao mesmo tempo. Lembre-se do que eu estava dizendo sobre vírus, eles são partículas astrais que estão ligadas à matriz astral, à matriz do confinamento, se são DNA, RNA, o que você quiser chamar. Eleve seu ponto de vista, não fique apenas de olho no microscópio. E quanto mais você elevar seu ponto de vista, mais você verá que é um sonho, mesmo sua vida, mesmo sua dor, mesmo sua doença, mesmo sua morte, mesmo seus desejos, mesmo sua falta, ele não existe hoje. E tudo está lá para vivê-lo. É por isso que eu estava dizendo, também através de sua vida, não através do que eu lhe digo ou do que outro irmão e irmã possa lhe dizer, mas através de sua própria vida, você a descobrirá, e ela não pode falhar. Birdi disse que suas palavras não poderiam falhar, essa é a verdade. Mas hoje eu lhe digo que o sonho que você está vivendo não pode falhar. Abba lhe disse, foi escrito em vírgula, você o escreveu porque vocês são todos Abba. Existe apenas uma consciência e esta consciência se descobre como uma doença. Realmente, existe a liberdade. Portanto, não confunda a inconsciência, a consciência, a supraconsciência e o que foi nomeado na época de a consciência, não a inconsciência, que é anterior à consciência.
Isso é o que é revelado e revelado em cada um de vocês, através do jogo de sua vida, seu roteiro e a interação de seu roteiro com o roteiro do mundo, ou seja, sua família, seu bairro, sua região, seu país, a Terra, e todos os multiversos e universos. Isto é o que eu tinha a dizer, não me demorarei mais e assinalo que se tudo correr como planejado, eu voltarei a Aba, Cabeça Dura, JLA, e as grandes mães, as mães geneticistas, especialmente Paami, não mais em dar-lhe vibrações, energias, mas neste tipo de pedagogia, e Cabeça Dura, JLA, diria técnica sem técnica que em sua vida, em seus atos mais banais e cotidianos, ou como nas surpresas ou choques mais importantes de sua vida, é exatamente a solução. Isso leva a uma vigilância de cada momento, a do observador que vai refutar, mas sem precisar refutar. Ao contrário de 2012, hoje, você simplesmente tem que estar em aceitação do que acontece desde a manhã em que você abre seus olhos, em tudo o que você vai fazer ou não em seus dias. Cada evento, uma ave passando, uma mordida de inseto, uma queda, é uma maneira de fazer você viver a verdade. Não considere mais nada, não há retribuição ou punição e se você adotar, eu diria, esta postura, esta atitude de consciência, muito rapidamente você será livre, muito rapidamente. É uma questão de dias como indivíduos, de semanas, não há mais latência. Se você tivesse visto e se ainda tivesse a memória de alguns dos ensinamentos que existiam antes, durante e depois do AD, você vê esta cronologia. Na época, Certi em 2007 falou sobre a reabsorção pela protosfera solar de Mercúrio e a absorção pelo gigante vermelho que o Sol se tornará de todo o nosso sistema solar. Isso foi explicado há muito tempo. Parecia completamente rebuscado. Hoje é a verdade. Assim, anos atrás, tínhamos desdobrado um cenário que se espalhou no tempo. Há pouco tempo, temos dito a vocês que não há mais tempo, porque a informação do tempo zero, da inteligência da luz, do Paracleto, do Espírito do Sol, de Enovaden, está aí, acessível, ao alcance do seu coração, assim que você parar de pensar nas torturas deste mundo. Foi dito pelos maiores psicólogos. Aquele que sonha sempre olha para fora, aquele que é verdadeiro nunca olha para fora. O exterior está lá, é claro, e em circunstâncias muito especiais, mas não tem mais nenhum tipo de importância. Se você ainda encontra a menor importância ou a menor justificativa, seja ela qual for, mesmo lógica dentro deste mundo, é porque você não é livre. A liberdade não significa, mais uma vez, que você não terá que enfrentar suas obrigações, seja para pagar uma conta, o recibo ou qualquer outra coisa, mas a vida e a inteligência criativa se manifestarão a cada momento, não apenas por este estado de êxtase e felicidade de tempo zero, mas até mesmo o sonho que você está vivendo será completamente transformado apesar do caos do mundo, e precisamente por causa do caos do mundo. Quando o mundo não está mais, de uma forma ou de outra, você está livre. Quando o mundo não está mais à noite quando você dorme, você está livre, e nem sempre tem a memória desta felicidade. Hoje, não é sequer uma memória, porque assim que você aceitar esta postura e este comportamento de que tenho falado desde todo o meu discurso, então você o viverá. E nenhum caso pode falhar, nenhum. Se lhe parece falhar, é porque em algum lugar você ainda não passou suficientemente pelo personagem com seus últimos hábitos, seus apegos, lógicos novamente no nível da pessoa, mas que não tem nada a ver com a verdade. A verdadeira liberdade não tem condições, a verdadeira liberdade não conhece nenhuma lei, nenhuma obrigação moral, societária, boa ou má. É idêntico a si mesmo, é radiância de luz branca pura e radiância do não ser. Isso é tudo que você chamou, o que chamamos no passado, os santos com os milagres, mas mesmo o santo, lembre-se do que eu disse, sempre começou por ser um pecador no sentido mais espiritual da palavra. Não há pecador sem futuro e não há santo sem passado, portanto, esqueça tudo isso, esteja totalmente imerso no que a vida lhe dá para viver, ou no que ela lhe tira, ou no que ela lhe dá. No que emerge em seu caráter estão os meios para ver a verdade e para viver a verdade. Não adianta gesticular, não adianta se opor, ao contrário do que muitos ainda acreditam. Não confunda a oposição com esclarecimento.
O esclarecimento é a prerrogativa da abordagem da verdade. Ele ilumina sem julgar, ele vê as coisas como elas são, mesmo as coisas mais horríveis, sem necessidade de julgá-las ou condená-las. É claro que ele pode desaprová-los, discordar deles, mas é precisamente seu olhar livre que ilumina e nos permite atravessar e resolver. É isso. Espero não ter demorado muito para dizer as mesmas coisas a você com frequência, mas insisto, e esta será minha última palavra. Hoje você tem, em sua vida, na idade que tem, nas condições gerais totais do que está vivendo, a solução, não deste mundo, mas a solução para quem você é. Você é a verdade, e simplesmente esta dualidade da vida que foi expressa através de um particularismo que chamamos de terceira dimensão, que você chama de seu corpo, mas nenhum particularismo faz a verdade, mas todos os particularismos juntos fazem a verdade. É o alfa e o ômega que se unem, é o evento, é a visibilidade do cometa em seu céu, a visibilidade de Nibiru, as estrelas que caem sobre a Terra, o terço dos mares que desaparecerão e o terço da Terra, tudo isso neste caos, a farsa cósmica, porque é uma verdadeira farsa cósmica, é revelado. Portanto, o que estou lhe dando é uma grande mensagem, não de esperança ou expectativa, mas de verdade. Não importa o que você pensa hoje, não importa que você ainda esteja em suas quimeras espirituais, não importa que você esteja em sua sexta raça raiz, não importa que você esteja em problemas familiares, problemas de saúde, problemas de dinheiro, não importa. Se você está em opulência e abundância, isso não importa. A verdade não está lá e não corresponde a nenhuma lei deste mundo e a nenhuma lei de qualquer outro lugar, até mesmo a ação de graças. Há anos, o estado de graça, a ação de graças e a graça, foi uma forma de trazer à tona um potencial. Todos os potenciais surgiram e todos os potenciais de confinamento foram destruídos e estão sendo destruídos. O que você chama de dívida, o que você chama de leis deste mundo, as leis da matéria. Não estou nem mesmo falando das leis da sociedade, mas a gravidade, a gravitação, o bem e o mal simplesmente não existem em nenhum outro lugar a não ser no sonho. Isto é o que eu tinha a dizer a vocês. Insistiremos muito em breve nestas noções de pedagogia, como eu disse, de ágape ou da verdade. A verdade só pode ser vivida, não pode ser declarada, porque assim que você vê algo que lhe parece verdadeiro, é um ponto de vista. A verdade não parece ser verdadeira, ela só pode ser marcante, total, infalível, permanente e reconhecível entre todos. Isto é ágape, isto é, o grande silêncio. Permita-me transmitir-lhe todas as minhas bênçãos e todo o meu amor, e eu lhe digo, como de costume, até muito em breve, ou seja, em pouco mais de 2 semanas. Até logo. Canalização de Jean-Luc Ayon. Transcrição do áudio, equipe Ágape. Tradução, Alberto César Freitas. Revisão, Marina Marino.